Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Lucas Smith e hoje eu vim aqui falar pra vocês de 5 séries que em algum momento da vida dela, seja durante a série ou depois que ela acabou, elas ganharam um filme, mas um filme mesmo, um longa-metragem, com normalmente 2 horas, ali um pouquinho mais, um pouquinho menos. Às vezes é um revival, que é com o mesmo elenco, às vezes é um filme inspirado na série. Enfim, tem uma lista bem legal aqui em homenagem ao filme que tá saindo, El Caminho, que é um filme derivado de Breaking Bad, estreou hoje na Netflix, que também tá aqui na lista. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse filme, mas eu vou trazer alguns outros filmes aqui pra vocês que talvez vocês nem sabiam que existia o filme, ou, em alguns casos, você conhece muito bem os filmes, mas não sabia que existia uma série. E eu vou contar tudo isso pra vocês, então já gostou desse tema? Já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e pega o link e compartilha com outras pessoas também, pra todo mundo saber dessa lista e ajudar o canal a chegar nos 50 mil ainda esse ano, que eu tô muito ansioso, tô com medo de não conseguir, então conto com a sua ajuda pra bater essa meta em 2019. Então, pro vídeo não ficar muito longo, vamos começar logo com a lista, começando com o filme As Panteras. Com certeza você já assistiu esse filme, mas se você não assistiu, você tá vivendo errado. Já tiveram 2 filmes das Panteras que a gente já assistiu, com a Cameron Diaz, a Lucy Liu e a Drew Barrymore. Fora as Panteras que ainda vai sair esse ano, se eu não me engano, com a Kristen Stewart e com 2 outras mulheres que eu não lembro muito bem quem são. Vocês já ouviram falar desses filmes, né? Mas o que pouca gente sabe é que na década de 70 tinha uma série das Panteras que foi a história original e foi de onde saiu a ideia para os filmes das Panteras. Na série também se chamava As Panteras, na verdade em inglês ela se chama Charlie's Angels, que é o mesmo nome do filme, inclusive, quando tá em inglês. E tinha praticamente a mesma ideia, eram 3 mulheres espiãs muito fodas na luta, na espionagem, todas essas coisas, e elas trabalham para uma organização secreta que é comandada pelo Charlie, que é um cara muito misterioso e só se comunica por rádio, pela voz, nunca aparece. E para ajudar as espiãs tem também o Bosley, tinha na série e tem nos filmes também, que é muito legal inclusive. Então você viu que é praticamente a mesma coisa, mano. A série lá da década de 70, ela estreou mais especificamente em 1976 e rolou até 1981, na sua 5ª temporada, quando ela foi cancelada por baixa audiência. Mesmo que no começo teve muito sucesso, as 2 primeiras temporadas, mano, arregaçaram, mas aí na 3ª caiu um pouco, na 4ª caiu um pouco mais e na 5ª foi a gota d'água, tava muito baixa audiência e aí decidiram cancelar. E uma curiosidade bem legal sobre essa série é que a ideia era manter todas as 5 temporadas sempre com a mesma formação, com as mesmas 3 Panteras rolando durante as temporadas. Só que teve algumas brigas nos bastidores, teve algumas discussões, alguns conflitos de agenda, aconteceu várias coisas, e aí as Panteras foram saindo, as atrizes principais, e foram trocando e tal. Então a formação, acho que só na 1ª e 2ª temporada que foi a mesma, depois foi trocando até o final da 5ª temporada. Exceto por uma Pantera que era Kelly Garrett, que era interpretada pela Jacqueline Smith. E o mais legal dessa informação é que se você assistiu o 2º filme das Panteras de 2011, que é o As Panteras Detonando, você viu essa personagem aparecendo lá pra personagem da Drew Barrymore. Eu não lembro o nome da personagem exatamente, mas lembra quando a Drew Barrymore tá num bar lá que tá querendo abandonar as Panteras porque elas seguiram com a vida e tal, e ela tava querendo deixar de ser uma Pantera porque as coisas não estavam dando certo e tal, não sei o que, e aí aparece uma mulher toda misteriosa e tal, não sei o que, e fala que cada Pantera é única, e isso motiva a Drew Barrymore, ela dá um pau na galera, no cara que bate na bunda dela lá no bar e tal, não sei o que. Lembra dessa cena? Essa personagem é a Kelly Garrett, que é interpretada pela mesma Jacqueline Smith. Por isso que fala que ela é a Pantera original e tal, não sei o quê. Mano, foi uma ligação, sabe? Ela veio lá da série, lá da primeira formação das Panteras, durou as 5 temporadas e ainda apareceu em um dos filmes da franquia. Mano, foda. E uma outra ligação que o filme tem com a série também é que o Charlie, a voz do Charlie no caso, é o mesmo ator também. Aquela misteriosa voz pertence ao ator John Forsythe, que fez as 5 temporadas lá na série e também fez os 2 primeiros filmes das Panteras. Eu acho que não vai ser ele nesse que vai sair esse ano, mas nos 2 primeiros foi a voz dele. E lá na série, o Charlie, ele ficou as 5 temporadas sendo totalmente misterioso e só apareceu de fato para as Panteras no último episódio da série. Nos filmes ele nunca chegou a aparecer de fato, né? Mas acho que no segundo, se eu não me engano, lá no finalzinho, as Panteras estão na praia e elas começam a falar com o Charlie ali no Viva Voz e vê um cara que pode ser o Charlie falando no telefone e tal, passando meio que longe. Eu acho que elas localizam ele, né, por GPS, alguma coisa assim, e acaba vendo ele de longe, mas não chega a mostrar o rosto de fato. Mas é o mesmo ator e, mano, sensacional essa ligação que tem. E uma outra curiosidade sobre a série das Panteras da década de 70 é que elas não só inspiraram os filmes das Panteras, como inspirou uma outra série chamada As Espiãs, que já não fez tanto sucesso assim, mas também inspirou o desenho que fez muito sucesso chamado As 3 Espiãs Demais. Outro filme que pra nossa geração fez mais sucesso e é mais conhecido do que a série original é Missão Impossível. Sim, a franquia que já tem 6 filmes e que tem mais 2 programados para 2021 e 2022 teve uma série que rolou antes dos filmes lá na década de 60. E a série tinha exatamente a mesma premissa dos filmes, era uma missão que era
considerada impossível, protagonizada por um personagem que sempre conseguia realizar a Missão Impossível. Aliás, esse é o pior nome da história, porque Missão Impossível, o personagem consegue realizar todas. Então não é impossível, né? Mas enfim, né? Se hoje em dia o personagem principal é o Ethan, que é interpretado pelo Tom Cruise, na época o personagem era o Jim Phelps, que era interpretado por outro ator da época e tal, que era o galãzinho da época, mas também trocou durante a série. Ela teve 7 temporadas, começou em 1966 e foi até 1973. Depois do final da série, lá na década de 80, mais especificamente em 1988, a série ganhou um remake, só que aí foi só 2 temporadas, porque aparentemente não fez tanto sucesso assim, foi de 88 até 1990. Até que 6 anos depois, em 1996, saiu o primeiro filme da franquia estrelado pelo Tom Cruise, e que já teve 6 filmes, e que vai ter mais 2, como eu disse, provavelmente vai ter mais depois disso, enfim. A única coisa impossível por aqui é acabar a história de Missão Impossível, porque aparentemente isso não vai acontecer tão cedo. Agora a gente vai inverter as coisas, porque agora a gente vai falar das séries que ficaram mais famosas que os filmes, mas que os filmes também fizeram muito sucesso entre os fãs da série, como é o caso, por exemplo, de Arquivo X. Mano, se você nasceu ali pela década de 80, você com certeza foi um fã dessa série Arquivo X, que estreou em 1993 e fez muito sucesso na época, mas muito sucesso. Teve 9 temporadas e terminou em 2001. E Arquivo X conta a história de casos alienígenas, algumas coisas que a polícia trata, mas que parecem ser coisas de fora do planeta e tal. Algumas coisas as pessoas não acreditam, outras sim. Mas a série fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que os slogans usados dentro da série começou a fazer sucesso também na vida real. Como, por exemplo, a verdade está lá fora, eu quero acreditar e não confie em ninguém. E aí lá em 1998 saiu o primeiro filme dessa franquia, que foi Arquivo X Fight the Future, que seria algo como Encare o Futuro, traduzido literal. E esse filme serviu para fazer uma ligação entre o final da 5ª temporada e o início da 6ª temporada. Depois disso a série continuou, foi até 2001, até o final da sua 9ª temporada, se encerrou, mas 7 anos depois, em 2008, chegou o segundo filme do Arquivo X, chamado Eu Quero Acreditar. Esse filme trouxe de volta a galera que já tinha se aposentado da extinta divisão que não existia mais também, chamada Arquivo X, que cuidava desses casos extraterrestres, mas aconteceu um negócio tão absurdo que precisaram voltar para conseguir investigar esse caso. Mas quem é fã sabe que a história não parou por aí, mesmo depois desses 2 filmes. Em 2001 teve um spin-off no final da primeira parte lá da série. Em 2001 teve um spin-off chamada The Lone Gunman, que só teve uma temporada, não fez tanto sucesso assim, só que em 2016 Arquivo X voltou, mano. A série principal com o elenco original voltou, só que aí voltou em um formato meio que de minissérie, teve a sua 10ª temporada, teve a sua 11ª, mas há quem diga que já não é tão boa quanto era na época, e não sei se isso influenciou na suspensão da série por enquanto. Ela não tá como cancelada, mas também aparentemente não tá como renovada, não tem data pra chegar uma 12ª temporada, enfim, tá em um limbo total a série do Arquivo X, o que deixa os fãs muito frustrados e alguns aliviados porque não estavam gostando das temporadas que teve agora. E aí eu já não sei qual que é o seu caso, mas se você é fã de Arquivo X, eu gostaria de saber o que você achou dessas temporadas mais recentes que saíram. A 4ª série aqui dessa lista que ganhou um filme, fez muito sucesso também na sua época, que era a minha época de assistir séries, mas eu não lembro de ter assistido, é a série Veronica Mars. Ela contava a história da Veronica Mars, é o nome da personagem, mas ela é interpretada pela Kristen Bell, que hoje em dia é muito conhecida pela personagem Eleanor, lá em The Good Place. Lá em Veronica Mars, ela era a Verônica, e a história é o seguinte: ela era uma adolescente que estava na época da escola, acho que era adolescente, ela estava na escola e tal, e o pai dela era policial. A melhor amiga dela, que era a Lily, ela foi assassinada de uma forma meio misteriosa. O pai da Verônica começou a investigar e decidiu que o pai da Lily, que foi a menina que morreu, era o assassino. E aí mandou prender ele, prendeu ele no caso, né? Só que o cara tinha muito dinheiro. Só que aí ele mexeu os pauzinhos dele ali, com todo o dinheiro que ele tinha, conseguiu provar sua inocência, e aí toda essa história acabou indo pro lado do policial, que acabou perdendo o emprego, aconteceu um monte de coisa ruim na vida dele por causa disso. E depois disso a Verônica continuou estudando, indo pra escola, não sei necessariamente se foi a mesma, mas quando ela saía da escola, ela ia ajudar o pai dela numa firma de investigação particular que ele teve que abrir porque ele tinha sido demitido. E enquanto ela ajudava o pai dela nos casos que ele pegava na firma, ao mesmo tempo ela ia procurando algumas pistas pra provar que o pai dela estava certo e que realmente foi o pai da melhor amiga dela que era o assassino. E assim ela conseguiria justiça pra melhor amiga e conseguiria também libertar a reputação ruim que ficou do próprio pai. Só que uma coisa que ninguém entendia é que a série ela fez muito sucesso, mas foi cancelada com apenas 3 temporadas. Ela rolou de 2004 a 2007
e simplesmente foi cancelado e não teve uma renovação e tal, e pegou todo mundo meio que de surpresa, tanto que os criadores da série e o elenco, eles entraram no consenso para fazer um filme que fechasse direitinho a história de Veronica Mars. O problema é que a Warner, que era a produtora da série, decidiu não financiar o filme. Então eu não sei necessariamente se a série teve um final nessas temporadas ou se o final realmente foi feito no filme, que inclusive já tinha todo um roteiro, já tinha uma produção, já tinha a ideia toda pronta, era só fazer, mas ninguém queria financiar, ninguém da Warner queria financiar, então a galera ficou esperando. Falou, vamos esperar, uma hora eles vão financiar. E passou 2008, passou 2009, passou 2010, passou 2011, passou 2012, até que chegou em 2013 e a galera falou, mano, cansamos de esperar, né? Passou 6 anos já, a Warner não quer produzir. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir pros fãs produzirem esse filme, ajudar a produzir esse filme? Vamos! Então eles abriram meio que uma vaquinha online pra poder arrecadar pelo menos 2 milhões, que era a meta pra conseguir produzir esse filme. E mano, a ideia foi sensacional porque em 10 horas apenas eles conseguiram bater a meta dos 2 milhões de dólares que eles precisavam. Inclusive quando acabou a campanha eles já tinham mais de 5 milhões de dólares. Foi mais que o dobro do que eles realmente precisavam pra produzir o filme, até que eles fizeram em 2013. O filme lançou em 2014, 7 anos depois do final da série, pra dar um desfecho pra história, com o elenco original, com a produção original, tudo certinho, e foi muito bem de crítica. Mas eu não sei se eu tô fazendo as contas certas, só que eu acho que financeiramente não foi algo tão bom assim, porque arrecadou um pouco menos de 4 milhões, sendo que eles gastaram mais de 5. Então, financeiramente eles perderam, mas a crítica foi muito boa e eu acho que os fãs amaram o filme. E a série é um sucesso tão grande, tem uma base de fãs tão legal, que o Hulu decidiu trazer a série de volta para mais uma temporada que estreou esse ano de 2019. Eu não sei exatamente o mês, mas já aconteceu, teve 8 episódios dessa quarta temporada feita pelo serviço de streaming Hulu lá nos Estados Unidos. Mas assim como Arquivo X, Veronica Mars também tá meio que em um limbo aí, estão esperando uma quinta temporada, mas não tem data. A agenda dos atores do elenco ali também não tá muito legal, até porque a Kristen Bell ainda tá fazendo The Good Place, então não tem uma data pra voltar pra uma quinta temporada. Se é que vai voltar pra uma quinta temporada, isso ainda não tá muito claro, então não foi cancelada, mas também não foi renovada, tem que esperar pra ver, mas pelo menos faz pouco tempo que rolou, então pode ser que sim, tenha uma quinta temporada de Veronica Mars. E aliás, essa quarta temporada se passa 5 anos depois do final do filme. E por último, mas não menos importante, o filme que inspirou esse vídeo, que é El Camino. Não sei se eu tô pronunciando certo, mas é um filme derivado da série Breaking Bad, que é um sucesso absoluto, tem uma base de fãs muito sólida e muito grande. Breaking Bad, pra quem não conhece, conta a história do Walter White, que é um professor de química e que ele descobre que tem um câncer de pulmão incurável e que ele vai morrer em pouco tempo. Só que o problema não é nem a morte dele, o problema é que ele tem um filho que tem uma paralisia cerebral, que já é adolescente, e tem uma mulher que tá grávida. E ele vai morrer em pouco tempo e não vai deixar absolutamente nenhum dinheiro pra família dele, e isso começa a preocupar muito. Até que em algum momento ele percebe a oportunidade de começar a criar metanfetamina, que é uma droga que tava dando muito dinheiro na época, e deve dar até hoje, eu não sei, mas ele começou a produzir uma metanfetamina muito pura e começou a ganhar uma clientela muito grande, e ele viu essa oportunidade de fazer muito dinheiro em pouco tempo para não deixar a família dele na necessidade. E no meio desse caminho ele fechou uma parceria com um aluno dele, que é o Jesse Pinkman, que conhecia o mundo das drogas ali mais ou menos, conhecia como é que funcionava o negócio, porque ele é um professor de química, ele não manjava nada. Já o Jesse Pinkman conhecia uma galera que poderia fazer a distribuição ali, e eles acabam iniciando meio que essa parceria durante essas 5 temporadas de Breaking Bad, até que no final da série, eu não vou falar exatamente o que acontece, mas basicamente o que você precisa saber, tem um pouquinho de spoiler, tá? Mas não é muito spoiler. Só que o Jesse Pinkman, ele é sequestrado pra ele fazer metanfetamina pra outras pessoas. Por quê? Nesse tempo que ele ficou com o Walter White, por mais que ele não fosse muito bom de química, mas nesse tempo que ele ficou com o Walter White, ele aprendeu a fazer uma metanfetamina muito pura, ele aprendeu muita coisa sobre química nesse tempo. Então ele era o segundo melhor criador de metanfetamina que existia, fora o Walter White. Por isso que ele foi sequestrado e ficou um mó tempão, passou por um monte de coisa no final da série, até que ele finalmente se libertou. Mas ele continua sendo procurado pela polícia e ele vai tentar, depois de muito tempo sequestrado, depois de muita coisa que ele passou, ele vai tentar voltar para a sociedade, vai tentar viver a vida dele, mas eu ainda não sei exatamente o que vai acontecer nesse filme. Se ele realmente vai tentar limpar o nome dele e viver uma vida, ou se ele vai tentar tomar o lugar do Heisenberg como o maior criador de metanfetamina da história dos Estados Unidos ou do mundo, não sei. Eu ainda tô meio confuso pra saber o que esperar desse filme, que já saiu, já está lá na Netflix, caso você ainda não tenha assistido, e eu tô muito ansioso pra assistir e eu não sei exatamente ainda o que esperar. E claro que o filme é produzido também pelo Vince Gilligan, que é o produtor da série, é o produtor também de Better Call Saul, que é um spin-off de Breaking Bad, que também tá na Netflix, e o filme também vai ser protagonizado pelo Aaron Paul,
que é o Jesse Pinkman lá da série, também é o mesmo ator, ainda bem, né, obviamente. E, mano, ele é sensacional, eu tenho certeza que, no mínimo, a atuação dele vai fazer valer a pena a gente assistir esse filme. Mas, cara, eu tô muito ansioso, eu não sei vocês, e eu quero saber qual dessa lista aqui você sabia, qual você não sabia, qual filme você mais gostou relacionado à série, e se tem algum filme que derivou de série que eu acabei não falando nessa lista, deixa aqui nos comentários pra eu saber também. Me deixa aqui nos comentários o que você achou do filme É o Caminho, caso você já tenha assistido. Se você não assistiu, vai lá, assiste, depois volta aqui e me conta, porque eu quero muito conversar sobre esse filme depois que eu assistir, no caso, que eu acho que eu vou assistir amanhã, sábado, talvez. Gostou dessa lista? Então vai lá, mano, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreve clicando aqui nessa bolinha e vem assistir outros vídeos também que tem aqui desse lado. Aqui em cima tem uma playlist com outros vídeos de listas assim também, porque eu sei que as pessoas gostam bastante. Então tem uma playlist aqui cheio de listas, vai lá assistir depois que você ver esse vídeo aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima, valeu!